Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a nossa série de vídeos que a gente fala sobre o jogo de Go, que é aquele jogo chinês tabuleiro fantástico e pouco conhecido no Brasil. Né? Se você está caindo nesse vídeo de primeira, é muito importante que você vá na descrição ou clique nesse botão que vai aparecer aqui embaixo para você ir lá para o início do vídeo, para você poder entender o que é o jogo, como é que ele funciona, as características do jogo, enfim, introdução ao jogo de Go. E aqui já é um vídeo, ao longo do processo para quem já assistiu as primeiras aulas, beleza? Nessa aula eu vou estar falando sobre abertura. Né? Abertura, o jogo de Go ele é composto de estágios, né? Abertura, o meio do jogo e a finalização. E eu vou falar basicamente da abertura porque o jogo começa com a abertura, né? E você começar com uma abertura correta já te dá os alicerces para que você possa ter um melhor aproveitamento do jogo, né? Eu vou basicamente falar de 3 pontos. E, assim, existem uma infinidade de aberturas diferentes, né? Eu também não sou muito... Aliás, eu sou bem iniciante também nesse jogo, mas eu vou falar dessas 3 e você vai entender o porquê delas. Tá, vamos lá. A primeira abertura que você vê muito comum é a 4-4. Né? O que é a 4-4? Você imagina que isso aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira linha, a quarta linha. Ou seja, essa pedra está na quarta linha, e ela também na quarta linha vertical e na quarta linha horizontal, ou seja, ela está na posição 4-4. Aí vamos supor que o branco já comece nessa posição, que é a 4, 1, 2, 3, 4. 4-3 ou 3-4, tanto faz, né? Aí depois o preto decida colocar nessa posição, que é a posição 3-3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Ou seja, qual é a diferença de cada uma delas? Né? Basicamente, essa posição 3-3, você percebe que a pedra ela está posicionada num ponto bem próxima das extremidades, das bordas do tabuleiro, de forma que vamos supor que a pessoa saiba jogar, óbvio, né? E uma vez que você posicione a peça aqui, você pode ser um iniciante, mas se você sabe jogar as bases do jogo, mesmo você sendo iniciante, você consegue se certificar de que esse território, essa quina do tabuleiro é sua. Mesmo que um jogador extremamente experiente, ele tente colocar aqui, por exemplo, você consegue seguramente cercar ele, e por mais que ele tente escapulir, você consegue atacar ele e tomar esse território, digamos assim. Então, quando você coloca nessa posição, você está dizendo, olha, esse território é meu e ninguém tasca. Eu, por um motivo qualquer, acho que aqui eu quero que seja meu ponto sólido, meu ponto do qual esse território vai ser meu. E daqui eu vou disputar território em outros lugares. Essa é a mensagem que você está dizendo quando você escolhe, né, esse ponto dessa maneira. Né? Vamos aqui para o preto primeiro, fica mais fácil. Já esse aqui é um ponto afora, tá vendo? Enquanto esse está aqui no 3-3, esse está no 4-4, é um ponto afora. Dessa maneira, né, o branco pode perfeitamente atacar aqui. Né? Dessa atitude que o branco fez, por mais experiente que o preto seja, e se o branco souber jogar, ele consegue se certificar de que ele consegue fazer uma base aqui dentro, por mais que ela não seja uma base muito grande, mas ele consegue sobreviver dentro desse espaço que o preto permitiu. Né? Já nesse ponto aqui, né, essa é a situação. Né? Ou seja, essa é uma situação fechada, digamos, essa é uma situação aberta, digamos. Né? Aí depois eu vou explicar por que de repente vale a pena ou não, você que vai decidir, conforme a sua estratégia, começar com ponto 4-4 ou 3-3 ou 4-3 como esse. Já esse 4-3, né, que é esse aqui, ou 3-4, tanto faz, é um ponto também que é o meio do caminho. Ele não é nem fechado enquanto o 3-3 e nem aberto enquanto o 3-4. O preto, nesse caso, ele continua conseguindo entrar aqui. Nesse momento continua, ele consegue sim fazer uma base se o preto souber jogar naturalmente e souber posicionar as peças dele adequadamente, ele consegue certificar de que ele vai sobreviver aqui. Por mais que o branco cerque ele pode se certificar de que ele vai sobreviver. Né? Então, basicamente, essa é um desenrolar, digamos, natural. Né? Aí supomos que você pensa aqui, mas eu coloquei aqui, por que o branco não faz isso? Né? Se o branco faz isso, o preto pode fazer isso, o branco foge para cá, o preto faz isso, aí o branco ataca em outro lugar que seja, né? Pode atacar aqui também, uma outra estratégia da qual eu não vou falar agora, aí o branco ataca aqui e o preto está vivo. Né? Enfim,
Então, resumindo, quando você tem a posição 3-4, ele é uma posição que ainda é aberto, porém, ele é mais fechadinho do que a 4-4. Então, por que eu vou escolher a posição 4-4, 3-4 ou a 3-3? Como eu já falei, a 3-3 você está dando prioridade para que aquele canto do território seja seu. Se você tem digamos, uma estratégia conservadora, de repente esse método é um método que pode agradar você, né? Se você tem uma estratégia um pouco mais dinâmica, mais agressiva ou mais flexível, você pode ter a posição 4-4. E se você quer alguma coisa no meio do caminho, você tem a posição 3-3. Nesse caso aqui, aí uma vantagem da posição 3-3, quando você coloca a peça dessa forma, né, tem um nome para essas posições assim em L, por exemplo, mas eu não sei esses nomes, tá? Mas enfim, quando você coloca nessa posição, você consegue se certificar de que nesse momento, se o branco souber jogar, por mais experiente que o preto seja, ele não consegue fazer uma base aqui. O preto pode fazer, o branco vai cercar ele, o preto vai fazer, o branco vai cercar ele, o preto vai fazer, o branco vai cercar ele, o preto vai fazer, o branco vai cercar ele, aí o preto pode tentar aqui, o branco cerca ele, e o preto coloca aqui e o branco toma a posição. Então, por mais... Assim, isso é uma das combinações, existem outras, né? Então, por mais experiente que o preto seja para atacar aqui, né, se o branco também for igualmente experiente ou for o suficientemente experiente, ele consegue se certificar de que esse território é dele. Lógico que tudo que eu estou falando, eu estou levando em consideração apenas a análise das peças de cada canto. Eu não estou levando em consideração o que está em volta, né? Porque se você tem essas peças aqui, mas se você tiver peças pretas, por exemplo, aqui assim, ó, um exemplo, né? Isso já muda o cenário. Você tem as mesmas configurações, mas você tem duas peças pretas atacando uma peça branca. E essa peça branca está numa situação muito complicada comparado com as peças pretas nesse momento. Então, como eu falei, né, essa configuração é analisando apenas o cenário como a gente está vendo aqui, sem influência externa, olhando apenas para o núcleo. Então, essas posições, elas são muito comuns, você vai ver muito, né? Aí por que você pode usar de repente essa peça, a 4-4, e você vai ver que boa parte dos jogadores começam usando assim? Porque ao longo do jogo, você vai colocando peças, o outro vai colocando peças, ao longo do jogo, e você vai perceber que você vai ter peças suas, cercando esse território de forma que torne ainda mais difícil para o branco construir a base lá dentro. Se, por exemplo, você em algum momento, o branco joga aqui, em algum momento você faz assim, por exemplo, ou assim, ou enfim, qualquer outro tipo de posição, você evita com que o branco consiga construir um território aqui dentro, né? Então, digamos que é uma posição assim que ela é mais vulnerável dentro desse aspecto de você ter a quina do tabuleiro como sendo um ponto seu de território. Qualquer instante, nesse caso aqui, por exemplo, o branco pode vir aqui e fazer uma base aqui. Pode, né? Mas se você está, por exemplo, atacando o branco, fazendo ele se defender por um motivo qualquer, no momento que você achar oportuno, você pode colocar a sua peça aqui, né? Você está aqui, o branco defender aqui, você pode, pum, agora eu vou colocar aqui, por exemplo. E só o fato de você colocar mais uma peça reforçando essa posição já torna ainda mais difícil para o branco. Se você colocar assim, por exemplo, você certifica de o branco não vai conseguir, em hipótese alguma, fazer território aqui. Então, porque o jogo ele é uma mistura, né, um bom balanceamento de você conquistar território e você gerar influência com essas peças, né? Essa é a dinâmica do jogo, o que torna ele um jogo diferente e interessante é justamente isso, né? Então, por mais que essa posição inicial, 4-4, não seja uma posição que lhe confere a segurança e a garantia de que esse território é seu, você... potencialmente ele é seu, muito potencialmente ele é seu. Porque ao longo da partida você pode vir, você atacou o branco se defendeu por um motivo qualquer, você vem e reforça essa posição, né? Então é uma estratégia muito interessante, né? Já a estratégia 3-3 você garante, olha, esse território é meu. E a estratégia 4-3, que é essa aqui, ela é aberta também, mas você consegue rapidamente defendê-la. Com duas pedras, você defende de forma que aquele território ele passa a ser seu, mesmo que o preto, nesse caso, né, a peça que vai invadir, ela consiga ter experiência suficiente para jogar aqui. Se você também tiver experiência essencial, você consegue certificar de que o branco não vai sobreviver aqui dentro, né? Porém, você precisa de dois
de duas jogadas para você conseguir fechar esse território. Agora, uma vez que você fecha, você repara que você tem uma área razoável, né? Você pode criar uma linha virtual, né, para você determinar que você tem esse território como potencialmente seu. Ele ainda não é seu, isso pode ser invadido ainda mais naquela situação onde você peças em volta, né? Mas esse é potencialmente seu. Já aqui é seu, mas olha esse potencial como ele é bem reduzido. Aqui em cima, ele é potencialmente seu, ele ainda não é, porém a influência nessa área ela é bem significativa, comparada com essa, né? Você pode perceber que essa posição 4-4 abrange uma área maior, apesar de que ainda não é sua, mas ao longo do jogo você pode cercar essa região com peças à medida que você joga atacando e defendendo determinados pontos, e você vai reforçar as imediações em volta desse ponto, de forma que você consiga indiretamente colocar uma peça ali sem estar colocando diretamente, né? Então é basicamente isso, né? Então basicamente como eu falei, assim, existem várias outras aberturas. Eu não tenho nem condições de elaborar muito em relação às outras, primeiro porque eu conheço poucas. E segundo porque eu também sou iniciante. Eu deixo claro isso porque eu estudo assim na prática, né, apanhando, jogando, mas é muito interessante. E eu tenho aprendido, né, um pouquinho, mas que já dá pra gente, assim, condições de a gente brincar um pouquinho, né? Então é um jogo bem bacana. E essas três posições de abertura são as que você vê, assim, seguramente em 90% dos casos você vê tanto jogadores que sabem pouco, como eu, como jogadores extremamente experientes começarem assim. Existem outros? Óbvio, existem, mas como eu já falei nos vídeos anteriores, né, os cantos do tabuleiro têm potencialmente mais pontos, com menos pedras, então normalmente os jogadores começam colocando peças nos cantos e considerando essa possibilidade num desses 4 pontos, ou é no ponto 3-3, ou 4-4, ou 4-3, ou 3-4, tanto faz, nesse quadrado aqui. Beleza? Então é isso, eu espero ter contribuído, e lembrando, aqui embaixo também tem um link do servidor que eu costumo jogar online. Existem versões que você pode baixar, não sei para PC porque eu trabalho com Mac, mas certamente tem, né? Mas de qualquer forma, para você jogar online é gratuito, né? Pelo menos no servidor que eu costumo jogar, e o link está aqui embaixo, né? Para você também jogar, se baixa lá, se cadastrar direitinho e você vai jogar. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, óbvio, é bem-vindo, pode fazer aqui embaixo. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, dê sua curtida e até o próximo, né? Vou gravar mais alguns e espero que você curta, e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.